diretamente na natureza, ou então também agentes patogênicos, que seriam, na verdade, as bactérias, os vírus, que provocam doenças. Então, o que essa norma faz? Ela define qual a qualidade mínima que deve atender o lodo de esgoto para ser disposto na agricultura. Isso é, a norma, na verdade, ela foi elaborada com o fim de permitir a reciclagem de um resíduo que, na medida em que ele traz benefício na agricultura e na medida em que ele não traz risco à saúde e ao meio ambiente. Então, a norma permite fazer essa diferenciação entre um produto adequado para disposição em área agrícola e um produto que vai continuar não podendo ser jogado na agricultura e terá que ser colocado em aterro sanitário ainda. E todos os agricultores vão poder utilizar esse material? Eles vão poder comprar esse material também? Na verdade, esse material não vai ser comprado, ele vai ser doado pelas estações de tratamento de esgoto, mas as estações não vão poder disponibilizar esse lodo em qualquer tipo de agricultura. A resolução é muito precisa em definir quais são os cultivos que vão poder receber esse lodo. Em particular, nenhum cultivo que tenha a parte comestível que possa entrar em contato com o solo, nenhum desses cultivos vai poder receber lodo de esgoto, pela questão das doenças que poderiam passar para o alimento que seria consumido em seguida. Então, por exemplo, ele não vai poder ser colocado nem em salada, nem em tomate, em nenhuma hortaliça, em batata, em qualquer planta que pudesse em algum momento entrar em contato com o solo e ser consumido in natura pelo consumidor. Então, a ideia da resolução é reduzir ao máximo o risco possível para quem aplica e para quem consome. Eu também conversei com Felipe Diniz, assessor técnico do CONAMA. Felipe, eu queria que você pudesse explicar para a gente uma das normas que foi adiada pelo CONAMA, que trata da criação de animais silvestres nos lares brasileiros. Nesse caso, é uma pessoa que tem a guarda indevida de um animal silvestre em casa, adquirido de qualquer forma, como o papagaio. O IBAMA, quando vai e faz, no ato da fiscalização, no ato da apreensão, na hora em que a lei pede para que ele retire o animal imediatamente, para que o animal seja ou devolvido à natureza ou a jardins zoológicos e similares. Mas também a lei prevê que no caso de ele não, por qualquer motivo, ele não poder nem soltar na natureza, nem encaminhar o animal, ele poderá confiar ao fiel depositário. Nesse caso, essa resolução ela define critérios para este fiel depositário, que seria, no caso, o guardião, definindo normas para que o IBAMA possa usar essa ferramenta e dar uma destinação ao animal, mesmo que temporariamente, até se pensar numa solução melhor, visando o bem-estar do animal. O termo de guarda ele não exime o infrator da penalidade prevista em lei. Então existe multa, existe uma série de sanções. Ponto focal é não confundir, porque não é uma medida para o tráfico. Ele não vai beneficiar em momento algum o traficante. O traficante ele vai ter todo o combate que a lei permite. Eu conversei com Dominique Louette, coordenadora técnica do CONAMA, e com Felipe Diniz, assessor técnico do Conselho. Obrigada pela participação de vocês na Voz do Brasil. Voz do Brasil! Mais união entre os países africanos e sul-americanos. Na segunda conferência da África e da Diáspora, o presidente Lula afirmou que é preciso que esses países se ajudem para lutar pelos seus direitos. O evento reúne intelectuais, sociedade civil e tomadores de decisão para discutir temas de interesse da África e dos afrodescendentes, como saúde, educação, comércio, ciência e tecnologia. Ao participar da segunda conferência de intelectuais da África e da Diáspora em Salvador, o presidente Lula cobrou dos países africanos e sul-americanos mais coragem para ousar e brigar pelos seus direitos nos fóruns multilaterais. Para Lula, a união desses países também é fundamental para que possam juntos ter maior representatividade no cenário internacional. Nós não temos que ter medo de fazer a discussão. Nós não temos que ter medo de ser ousados. Precisamos definindo a cada dia como aumentar a nossa relação, como os países menos pobres ajudar os mais pobres e como os mais ricos ajudar os países pobres. Não esperemos sensibilidade, temos que ter ação política e temos que ter projeto.
Em seu discurso, o presidente brasileiro também cobrou das lideranças mundiais mais empenho no sentido de criarem organismos mais fortes e melhores representados. Como exemplo, ele citou a Organização das Nações Unidas, a ONU, que continua tendo hoje a mesma representação de quando foi criada em 1945. Com relação às questões comerciais que têm gerado polêmica nos últimos anos, o presidente Lula pediu às lideranças mundiais que tenham maior sensibilidade e estejam mais dispostos a fazerem concessões. Este, segundo ele, é um dos maiores desafios, mas que para vencê-lo é preciso responsabilidade dos 6 bilhões de pessoas que existem no mundo. De Brasília, Ana Paula Marra. No primeiro dia da conferência, uma das principais discussões tratou da igualdade entre homens e mulheres, negros e brancos. O encontro vai até sábado, dia 15, e deve reunir mais de 2.000 pessoas. A flexibilização no horário de transmissão da Voz do Brasil dá mais um passo no Congresso. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que trata do assunto, que agora será enviado para avaliação e votação no Senado Federal. O projeto propõe que a Voz do Brasil, atualmente transmitida das 7 às 8 horas da noite, seja veiculada entre as 7 e 10 da noite. Segundo o texto, cada emissora de rádio determinaria dentro do limite em que horário passará o programa inteiro, sem interrupções. Amanhã você vai ouvir aqui na Voz do Brasil uma entrevista com mais detalhes sobre esse assunto. Essas foram as principais notícias de hoje na Voz do Brasil. Inscrições para o ProJovem nas regiões metropolitanas vão até sexta-feira. Esgoto tratado vai poder virar adubo para a agricultura. Professores do Brasil alfabetizado também vão ensinar a combater o trabalho escravo. Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Brás, com sonoplastia de Leleco Santos, produção de Ellen Bernardes e Rosineide Evangelista, edição de Dini Moraes e Daniele Almeida. Voltamos amanhã com as notícias que vão fazer diferença no seu dia a dia. Boa noite e até amanhã. Fique agora com o Minuto TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até lá. Minuto do TCU. TCU encontra falhas em prestação de contas. Auditorias do Tribunal de Contas da União em 10 órgãos e entidades que transferem recursos federais a estados e municípios atestaram a existência de falhas na fiscalização dos repasses. A investigação começou a partir da identificação de indícios de esquema de corrupção e desvio de valores em prefeituras de Minas Gerais. O tribunal identificou problemas em prestações de contas da ordem de 11 bilhões de reais em programas federais. Na maioria das pendências sobre prestação de contas, os recursos foram liberados sem que fosse fiscalizada a aplicação dos valores já pagos ao prestador de serviço. O TCU fez determinação aos órgãos da administração federal para que elaborem estudo técnico para dotar as entidades repassadoras de uma estrutura mínima necessária à eficaz fiscalização dos contratos de repasse. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Boa noite. Confira os destaques desta edição. Supremo suspende aumento a servidores da Câmara Municipal de Rio Branco. Indenização de 77 milhões de reais por desapropriação de terra vai passar por nova perícia. Justiça manda a empresa do Distrito Federal demitir funcionários terceirizados. A presidente do Supremo, ministra Ellen Grace, acolheu o pedido para sustar o aumento salarial concedido por lei para servidores da Câmara Municipal de Rio Branco, no Acre. O aumento de 13% requerido pela Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Rio Branco foi considerado legal pelo Tribunal de Justiça do Estado. A norma foi cumprida entre janeiro de 2003 e abril de 2004, quando a mesa diretora da Casa editou resolução que revogou a eficácia do aumento salarial. A ministra Ellen Grace aceitou a suspensão proposta pelo município de Rio Branco por entender que não se pode ingressar com mandado de segurança para garantir aumento salarial. Em outra decisão, o Supremo mantém pagamento de vantagens pessoais aos servidores aposentados do Ceará. A presidente da Corte, ministra Ellen Grace, arquivou a reclamação ajuizada pelo Estado contra a decisão do Tribunal de Justiça. O Tribunal Estadual assegurou o pagamento de vantagens excluídas dos proventos dos servidores por força do teto remuneratório estabelecido pela Constituição Federal.
A aplicação de penas alternativas no Brasil será acompanhada por operadores do direito, Ministério Público e Judiciário. Acompanhar a aplicação das penas alternativas no Brasil. Esse é o principal objetivo da parceria firmada entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. A ideia do projeto de acompanhamento de penas alternativas é mapear como a questão vem sendo tratada pelos chamados operadores do direito, pelo Ministério Público e pelo Judiciário. E a partir daí, identificar problemas, pensar soluções e divulgar as boas iniciativas. Para coordenar o projeto da parte do CNMP, foram designados os conselheiros Ricardo Mandarino e Janice Ascari. A conselheira Janice Ascari considera a parceria muito importante, tanto para o Ministério Público quanto para o cidadão. A parceria entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça é importante porque é o primeiro evento que vai ser realizado pelos dois conselhos sobre um tema que interessa tanto ao Judiciário quanto ao Ministério Público e em benefício do cidadão. A questão vai ser discutida por magistrados e promotores em um encontro que acontece nos dias 28 e 29 de agosto em Goiânia. Para servir de base para as discussões do encontro, está sendo realizada uma pesquisa até o dia 31 de julho no site do Conselho Nacional de Justiça. O endereço é www.cnj.gov.br. De Brasília, Adilson de Carvalho. Valor de indenização milionária pela desapropriação de uma propriedade no Rio Grande do Norte terá que passar por nova perícia. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O cálculo de uma indenização que ultrapassaria os 77 milhões pela desapropriação de um terreno em Natal, no Rio Grande do Norte, terá de passar por nova perícia. O STJ não analisou recurso especial dos antigos proprietários da gleba, os quais tentavam reverter decisão de segunda instância favorável à União, parte que deverá arcar com o pagamento. O TRF da 5ª Região entendeu que o cálculo da indenização continha erros materiais por uma caracterização imprecisa da área e de sua limitação. A análise do recurso, chamada de reconhecimento, não ocorreu porque os ministros entenderam que a hipótese implicaria reexame de provas, o que não é possível ao STJ. Do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, Mara Martinez. E agora vamos à última notícia. A Justiça do Trabalho determinou à Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central, Codeplan, demissão de todos os funcionários terceirizados contratados para prestar serviços na área de informática. A empresa, que pertence ao governo do Distrito Federal, ainda terá de pagar multa de R$500 mil por dano moral coletivo. A decisão partiu de pedido do Ministério Público para que fosse cumprido o texto constitucional que determina a contratação de servidores aprovados em concurso público. Nos anos de 1999 e 2000, a Codeplan emprestou a outros órgãos do GDF a maioria dos servidores do seu quadro, passando a suprir as necessidades de pessoal utilizando empresas que locam mão de obra. As notícias do Poder Judiciário terminam aqui. A você uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção do Supremo Tribunal Federal. Jornal do Senado. Senado aprova nova lei sobre drogas e proposta que pode garantir água tratada e esgoto para mais brasileiros. Com a aprovação da proposta, será possível destinar mais dinheiro para essa finalidade. Empréstimos levam aposentados ao endividamento e à inadimplência, reclamam senadores. Paga porque é descontado em folha, mas falta o dinheiro da feira, falta o dinheiro da conta da água. Congresso vai trabalhar durante todo o mês de julho, afirma Renan Calheiros. Boa noite. A criação do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, SISNAD, e o marco regulatório para o saneamento básico foram aprovados hoje pelo Senado. Com o marco regulatório, os senadores querem garantir que mais brasileiros tenham acesso à água tratada e esgoto sanitário, como informa o repórter Maurício Desante. Com a aprovação da proposta, será possível destinar mais dinheiro para essa finalidade. Os serviços de saneamento vão continuar sob a responsabilidade dos municípios, mas os governos dos estados, federal e a iniciativa privada também vão poder atuar na área. O presidente da Comissão de Deputados e Senadores, que analisou o marco regulatório, senador César Borges, do PFL da Bahia, destaca que essa ação conjunta é uma das principais novidades do projeto. Tem
Então, o que nós queremos com esse marco regulatório é que as entidades públicas, governo federal, governo dos estados, através de seus companheiros estaduais e as prefeituras municipais, possam trabalhar de forma conjunta, investindo e cada um sabendo que é dono do seu patrimônio, do que investir terá garantia. Por outro lado, também atrair novos investimentos. Os senadores também aprovaram o projeto que cria o SISNAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O projeto estabelece novos agravantes para o crime de tráfico de drogas, entre eles a venda praticada por policiais ou servidores públicos, envolvimento de menor na atividade criminosa e existência de financiador. Nessas circunstâncias, a pena para o criminoso será maior. A proposta também alivia a situação do usuário ou dependente de drogas, que não será mais preso, mas submetido a medidas educativas e a penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade. O senador Romeu Tuma, do PFL de São Paulo, relator da matéria, disse que as mudanças atualizam uma legislação já ultrapassada. As duas propostas serão ainda analisadas pela Câmara dos Deputados. Quem tem alguma deficiência provocada pela talidomida terá direito à aposentadoria especial após 20 anos de contribuição ao INSS, qualquer que seja a sua idade. Esse direito é garantido por um projeto de lei aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A talidomida é um sedativo que, se usado durante a gravidez, prejudica a formação do feto, causando defeitos visuais e encurtamento dos membros, por exemplo. O Congresso vai continuar funcionando normalmente durante todo o mês de julho, afirmou o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros. O recesso parlamentar previsto para começar no dia 18 foi suspenso porque não houve acordo entre os líderes para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Constituição determina que o recesso de julho só pode começar após a aprovação da LDO, lei que fixa as regras para o orçamento. Não votando a LDO, o Congresso vai continuar funcionando. Vamos ter sessões não deliberativas todos os dias. Vamos ter esforços concentrados combinados com os líderes, porque as pessoas vão estar em campanha nos estados. Se nós não marcarmos e não dermos força a esses esforços concentrados, dificilmente nós vamos reunir quórum. A seguir, Tião Viana reclama da Gol e pede providências à Agência Nacional de Aviação Civil. A Rádio Senado transmite em ondas curtas, com antena direcionada para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas a emissora pode ser sintonizada em outras regiões do país. A frequência é 5.990 kHz, faixa de 49 metros. A Rádio Senado Ondas Curtas está no ar diariamente, a partir das 7 da manhã. O senador Tião Viana, do PT do Acre, pediu à Agência Nacional de Aviação Civil providências contra a forma com que a empresa Gol trata seus passageiros. Segundo o senador, a Gol oferece um espaço pequeno de acomodação dos passageiros em seus aviões, manipula preços das passagens e se nega a transportar passageiros doentes. Nós não podemos ter recusa no transporte de doentes por parte de uma empresa aérea como a Gol. Nós não podemos ter aquele tipo de espaço tão reduzido. E eu entendo que a Agência Nacional de Aviação Civil precisa mostrar ao Brasil a que ela veio. Ela veio para fiscalizar, para acompanhar, para assegurar a qualidade e eficiência no transporte aéreo brasileiro. O relator da CPI do sanguessuga, senador Amir Lando, condenou o vazamento de informações sigilosas da comissão. Os jornais de hoje citam nomes de parlamentares que, segundo depoentes da CPI, teriam participação no esquema de desvio de dinheiro público na compra de ambulâncias. Só que os depoimentos foram sigilosos e os nomes vazaram para a imprensa. Para Amir Lando, isso é grave, porque não há provas do envolvimento dos senadores. Sem você ter a prova cabal, você dizer, olha, está envolvida alguma pessoa, ou seja, algum parlamentar está envolvido ou não, é uma questão muito difícil. Por isso que o sigilo protegeu, porque esse sigilo tem um caráter preliminar para investigar, para ver uma possibilidade de prática delituosa. Isso que são os inquéritos. Um dos senadores apontados pela imprensa como participante da fraude foi a senadora Célia Sarenco, do PT do Mato Grosso. Mas ela afirma que a acusação é leviana e conta que, desde os primeiros boatos envolvendo seu nome, colocou à disposição das investigações dados sobre todas as emendas que ela apresentou ao orçamento. Célia Sarenco também autorizou a quebra dos seus sigilos fiscal, bancário e telefônico. Quem
Quem participou desta tal de máfia da ambulância de sanguessuga é bandido. Os empresários que participaram disso são bandidos, os políticos que participaram disso. E eu não tenho a menor possibilidade de estar nessa história. Como não aceito o meu nome dito por eles. Vão ter que provar ou serão processados as últimas consequências. Você gostaria que o CD original custasse a metade do preço? Isso seria possível se o governo concedesse aos CDs os mesmos incentivos dados à produção do livro. Foi o que informaram representantes de músicos da indústria fonográfica e de fabricantes de instrumentos musicais hoje no Senado. Eles participaram de um debate sobre a tributação na indústria musical e disseram que hoje a carga tributária e os custos dos lojistas aumentam os preços dos CDs em até 100%. Outra causa dos altos preços dos produtos musicais é a pirataria, que toma metade dos rendimentos do setor. O líder do PFL, senador José Agripino, reclamou que o governo federal incentivou os aposentados a fazer empréstimos com desconto em folha. E agora, segundo o senador, eles estão muito endividados e sem dinheiro para pagar suas contas. Porque ele tomou um dinheiro emprestado para comprar o que talvez não precisasse comprar e foi induzido a comprar pelo desconto em folha. Hoje, obrigado a pagar a prestação que não tem dinheiro para pagar. Ou paga porque é descontado em folha, mas falta o dinheiro da feira, falta o dinheiro da conta da água, da luz, do aluguel da casa. Já o senador César Borges, do PFL da Bahia, disse que por causa dos empréstimos, a inadimplência cresceu 10 vezes mais entre os idosos do que em outras faixas etárias. Segundo o senador, tais empréstimos beneficiaram especialmente o BMG, banco que, durante 4 meses, foi o único a realizar as operações. Apenas no primeiro trimestre de 2005, o BMG lucrou 180 milhões, o que representa 2 vezes o lucro de todo o ano de 2003. Esse robusto crescimento deveu-se principalmente ao fato do banco ter entrado antes de qualquer outra instituição privada no lucrativo mercado dos empréstimos com desconto e folha, e ficou sozinho no mercado por quase 4 meses. Isso foi o benefício, e em contrapartida deu 50 milhões ao PT. Mas a líder do PT, senadora Ideli Salvati, afirmou que o Tribunal de Contas da União considerou totalmente regular a operação que permitiu ao BMG conceder empréstimos aos aposentados. Jornal do Senado. Apresentação: Osório Anquises e Thaís Vivacqua. Áudio: Fábio Calisto. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares pedem mais apoio para agricultores. Deputados querem combater abusos contra crianças e jovens. Líderes procuram alternativas para aumento de aposentados. Os líderes partidários na Câmara estudam alternativas para a MP que reajusta aposentadorias. A repórter Jorge. Um projeto de decreto legislativo pronto para regulamentar os efeitos da medida provisória, caso ela não seja votada a tempo pelo plenário e perca a validade. O decreto legislativo, segundo a Constituição, é o instrumento que deve estabelecer de que forma as relações legais que eram previstas numa medida provisória que caduca, devem ser estabelecidas. O decreto legislativo meu vai propor que, pelo princípio da irredutibilidade dos salários e dos proventos e das aposentadorias e pensões, seja assegurado o aumento que foi dado, de modo que não há perigo, no meu entendimento, que o aposentado perca absolutamente nada. O Congresso vai encontrar formas, ou então o Supremo vai encontrar formas, ou mesmo o presidente, que não vai querer assumir a responsabilidade de reduzir o salário dos aposentados. Ele já não está aumentando, imagina o que seria reduzir. O líder do PT, deputado Henrique Fontana, já admite a possibilidade de que o presidente Lula edite uma nova medida provisória com aumento de 5%, caso a MP 291 não seja votada. Nós chegamos numa situação de enorme desrespeito com o aposentado por parte do PFL e do PSDB. Eles querem votar 2 vezes a mesma matéria. Nós queremos reafirmar o respeito que temos com o aposentado, mas dizer com clareza e com respeito a eles
que neste momento o país não pode conceder um reajuste maior do que os 5% que o presidente Lula assinou. Aliás, se pudesse, eu tenho a mais absoluta convicção de que o presidente seria o primeiro que gostaria de assinar um reajuste de 6, 7, 8%. Então, num ano em que a inflação foi em torno de 3,5%, o reajuste concedido foi de 5%. A medida provisória 291 perde a validade no dia 24 de agosto. Antes disso, haverá uma nova tentativa de votá-la no esforço concentrado da primeira semana de agosto. Mas não há acordo para votar a proposta. A oposição insiste em aprovar um reajuste de 16,66%. Os governistas, por sua vez, argumentam que o presidente Lula já vetou o índice maior previsto em outra medida provisória e que, neste momento, só seria possível conceder os 5%. De Brasília, Geórgia Moraes. Jair Bolsonaro, do PFL do Rio de Janeiro, afirmou que mais de 7 milhões de aposentados foram prejudicados pela decisão do governo de vetar o aumento de 16,67% à categoria. Jair Bolsonaro defendeu que a votação do veto presidencial ao aumento dos aposentados seja aberto para que a opinião pública possa saber quem são os deputados que votam de acordo com as diretrizes do governo e não pelos interesses da sociedade. O deputado Manato, do PDT do Espírito Santo, também cobrou o fim do voto secreto para que a sociedade saiba os que defendem os aposentados. Para Manato, os idosos precisam do aumento para terem melhor qualidade de vida. Ele criticou 139 deputados que se ausentaram do plenário para que a proposta não fosse votada. Ele entende que isso constrange e envergonha a Câmara. Geraldo Rezende, do PPS do Mato Grosso do Sul, criticou o veto presidencial ao aumento de 16,67% para aposentados e pensionistas. Segundo ele, em 2 anos, o governo federal gastou mais de R$1 bilhão apenas com publicidade. Geraldo Rezende apoiou também a proposta da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto à inclusão da especialidade no programa Saúde da Família. Deputado pede mais atenção para a região amazônica. Alceste Almeida, do PTB de Roraima, cobrou a revisão da política agrária do governo federal destinada à região norte, afirmando que o atual modelo tem engessado a economia regional e o desenvolvimento da Amazônia. Alceste Almeida frisou que a região amazônica está sujeita à cobiça internacional e sofre a ação de grupos que levam o nome de ambientalistas, mas que, na verdade, pretendem saquear as riquezas naturais do norte, que possui localização estratégica para garantir a soberania nacional. Dr. Rodolfo Pereira, do PDT, parabenizou o INCRA de Roraima, que desencadeou uma operação no município de Rorainópolis para entregar de forma continuada o título definitivo às pessoas que moram há até 30 anos na região. Coronel Alves, do PL do Amapá, cobrou providências do governo Lula para solucionar as disparidades que atingem servidores dos ex-territórios, que continuam sem um plano de cargos e salários e sem condições adequadas para trabalhar. Coronel Alves disse que profissionais de áreas como a educação e a polícia civil são exemplos de categorias que enfrentam dificuldades para continuar atendendo de forma satisfatória a população do Amapá. Dimas Ramalho, do PPS, cobrou a reabertura dos postos de atendimento ao consumidor pela Companhia Paulista de Força e Luz. Em 2001, ele apresentou representação ao Ministério Público com esse objetivo. Dimas Ramalho apelou para que a empresa cancele as transferências de trabalhadores já efetivadas e admita novos empregados nas unidades de Araraquara e região. O apelo foi levado ao governador de São Paulo. Edinho Bez, do PMDB, elogiou o trabalho desenvolvido pela Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, que tem se destacado pela eficiência e pela realização de assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, de forma itinerante, com a presença de prefeitos, secretários e autoridades convidadas. Edinho Bez destacou que a revista AMESC há 2 anos divulga periodicamente para todo o estado catarinense as atividades desenvolvidas pela entidade, bem como ações dos prefeitos em favor do desenvolvimento sustentável da região. Joel de Holanda, do PFL, registrou a inauguração do pronto-socorro cardiológico de Pernambuco, que constitui uma reivindicação de 3 décadas da população do estado, especialmente a de baixa renda. Joel de Holanda acrescentou que a obra é resultado do esforço do cardiologista Enio Cantarelli e da bancada pernambucana para garantir a liberação de verbas das emendas parlamentares para concretizar o projeto do Procapi. Pedro Fernandes, do PTB, registrou o aniversário de 136 anos da cidade de Brejo, no Maranhão, comemorados no último final de semana. Segundo ele, o município tem alcançado um nível de desenvolvimento invejável. Pedro Fernandes informou que o Ministério do Turismo vai criar um balneário para atender a Lagoa Igarana.
A BR-222 foi recuperada e já há um projeto de federalizar a MA-034 que ligará Chapadinha até o Piauí e atenderá a cidade de Brejo. Neiva Moreira, do PDT, registrou os 40 anos de fundação da Rádio Educadora do Maranhão. Segundo ele, a emissora se impõe à opinião pública pela maneira correta com que usa seu trabalho para bem informar os maranhenses. Simão Cecim, do PP, apresentou moção de congratulações pelo aniversário da cidade de Itaguaí, na região da Costa Verde do Rio de Janeiro. O município comemorou 180 anos de emancipação política em 5 de julho.